Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Arashi Educa. Eu sou o professor Júlio César e sou professor de matemática da EJA, que nós vamos falar hoje do nível 2. Ou seja, nós vamos falar então um pouquinho, na verdade nós vamos fazer a continuação do nosso estudo sobre a equação do primeiro grau. Aquela função que a gente aprendeu na nossa última aula, falando um pouquinho da função afim, a particularidade dela, que seria uma função linear. E na aula de hoje a gente vai tratar vamos falar muito sobre gráfico. E aí as pessoas às vezes perguntam, gente, para que nós utilizamos o gráfico? Pessoal, o gráfico é muito bacana, o gráfico é muito legal. Eu particularmente gosto muito de estudo, de fazer, de construir gráfico, porque o que eu vejo? Que gráfico serve, é uma maneira visual de você, entre aspas, desenhar uma tabela, tá? De forma que você bate o olho e você já consegue compreender os dados ali contidos. Então, observa aqui, as vendas do Paulo. Quantas vendas o Paulo fez? Simples. Então, aqui no eixo, que eu vou chamar aqui de eixo Y, que é o eixo da horizontal aqui, da vertical aqui, o que eu tenho? As vendas do Paulo, a quantidade de vendas. E na horizontal, que será meu eixo X, estou passando aqui para vocês verem, o que eu tenho? Eu tenho qual mês foi cada um desses valores. Então, o que você consegue entender? Que em julho, o Paulo fez 8 vendas, que em agosto, o Paulo fez 12 vendas, que em setembro, o Paulo fez 12 vendas também. Em outubro, ele fez 16 vendas. Em novembro, ele fez 10 vendas. Em dezembro, ele fez 14 vendas. Eu já consigo identificar aqui qual foi o melhor mês do Paulo. Olha o tanto de coisa que esse gráfico me traz. Qual foi o melhor mês que o Paulo vendeu? No caso, outubro. Qual foi o pior mês que o Paulo vendeu? Ah, foi o mês de julho. Por que será que o Paulo vendeu menos em julho? Olha, eu posso tirar outras informações. Por que será que o Paulo vendeu menos em julho? Não, Paulo em julho estava de férias, ele trabalhou 20 dias só. Ele tirou 10 dias de férias. Por isso que ele fez uma quantidade de vendas menor. Ah, o Paulo vendeu muito em outubro porque o Paulo trabalha numa loja de brinquedo. E outubro é o mês das crianças, então ele vende muito brinquedo para as crianças. Enfim, eu posso analisar esse gráfico de diversas formas, de diversas maneiras e tirar diversas informações muito importantes e muito pertinentes aqui, tá? Então, como é que eu represento o gráfico? Ou, falando principalmente do gráfico da função afim, eu tenho que representar ele com par ordenado no plano cartesiano. Par. Quando eu falo de um par, significa que tem que ser duas coisas. Um par. Um par de pessoas são duas pessoas. Um par de sapatos são dois sapatos. Certo? E é a mesma coisa. Quando eu falo de representação do gráfico, eu tenho que achar os pares, e esses pares estão ordenados. Eu preciso obedecer essa ordem. Qual que é a ordem? A ordem é, começo com X e depois eu coloco Y. Sempre assim. Então, por isso que ele chama par ordenado. Ele não é desordenado, não. Ele tem uma ordem, então você tem que obedecer essa ordem. Aqui, como eu falei para vocês, eu tenho o eixo das ordenadas, que é o eixo Y. A gente colocou o eixo Y aqui. E, na vertical e na horizontal. Então, eu tenho o meu eixo X que está aqui, que é o chamado eixo das abscissas. E eu coloquei um par ordenado para vocês verem. Percebam que eu coloquei um ponto. Esse ponto é o ponto P, que tem o valor de X, aqui eu chamei de A, e de Y eu chamei de B. Então, no X, ele está em A, no Y, ele está em B. Certo? Então, o que eu posso falar? Que eu tenho um ponto P de coordenada em X, A, e ordenada, ou seja, o Y em vale aqui, B aqui, então, A e B, certo? Então, para que eu faça um gráfico, eu vou ter que ter esse par ordenado, pelo menos um desse par ordenado com o sentido da reta, a gente vai entender por que disso, certo? Aqui eu trouxe exemplo pra gente, esse aqui eu já trouxe construído, mas eu quero mostrar para vocês como que eu o desenhei, ou melhor dizendo, como que eu o fiz. Eu tenho essa função aqui, essa função afim, y igual a x mais 1. Eu já fiz uma tabela e já construí os valores. O que eu falei para vocês quando eu comecei a falar sobre as vendas do Paulo? Eu falei assim, gente, os gráficos servem para ser uma maneira visual de você compreender melhor uma tabela.
uma forma de você compreender ela mais rápida, uma forma de você conseguir obter uma quantidade de informação maior. E é isso que a gente está fazendo. Então, eu coloquei uma tabela aqui. Coloquei numa coluna o x e numa coluna o y. E eu achei quando que o x tem um valor, quanto que vale o outro valor do y. Observa que a minha função é x mais 1. Então, se o meu x vale menos 1, aí você pode colocar aqui, ó. Vou colocar do lado. Y no lugar do x é menos 1. Então, menos 1, que é o valor do x, mais 1, quanto vai dar meu y? Menos 1 mais 1, 0. Coloquei 0 aqui. Mesma coisa, próximo, ó. Y igual x, x vale 0. Então, 0 mais 1. Quanto que é 0 mais 1? 1. Coloquei aqui. Y igual, coloquei 3 valores para ficar simples. 1. Então, 1 mais 1. Quanto que vale o meu y, então? No lugar de x eu coloquei 1. Y vale 2. Coloquei na minha tabela. O que que eu fiz depois que eu achei essa tabelinha? Eu fiz os pares ordenados. Então, o primeiro ponto, x menos 1 e y 0. Então, olha aqui. O x menos 1 está aqui. O y0 está aqui. Esse é o meu primeiro ponto, ó. Tá marcado, é o pontinho A. O meu segundo ponto é x0, ó, o x0 está aqui, o y1 está aqui. Esse é o meu segundo ponto. Terceiro ponto, x1 está aqui, y2, o 2 está aqui, ó. Então, ó, andei aqui e achei, então, que esse era o terceiro ponto, que é o ponto C. Depois disso, o que que eu fiz? Eu tracei a minha reta. Então, eu consegui fazer o gráfico dessa função afim, que é a função y igual a x mais 1. Vamos continuar. Olha essa outra função. Y igual a menos 2x. A mesma coisa que eu fiz. Agora eu só construí 2 pontos. Por quê? Com 2 pontos, a geometria já nos fala que, noções básicas de geometria, né? Que com 2 pontos eu consigo, então, fazer uma reta. Então eu coloquei aqui, ó. Y igual a menos 2x. Então, se eu substituir o x, por exemplo, por menos 1, dá menos 2 vezes menos 1. Menos 2 vezes menos 1, menos com menos dá mais. 2 vezes 1, 2. Y igual a menos 2x. Dá menos 2 vezes x agora é igual a 0. Vezes 0. Todo número que multiplicado por 0 dá 0. Achei 2 pontos, então. X menos 1, y2 e x0, y0. Quando eu tenho isso aqui, x0, y0, é uma função que o quê? Que não tem o valor de b. Ou seja, um valor que não está multiplicando x. Quando eu tenho um valor que não está multiplicando x, eu passo pela origem. Júlio, o que é essa origem? É x0, é onde eu comecei. É x0 e y0, é isso aqui, ó. Acho maravilhoso essa origem. 0, 0, certo? E o outro ponto, além do 0, 0, é x menos 1, tá aqui, e y2, tá aqui. Então, se você fizesse isso aqui, esse aqui, então seria o segundo ponto. Eu vou fazer uma linha continuando para cima e para baixo do ponto. Então, foi o que a gente fez aqui. Então, perceba que eu continuei a linha, eu consegui fazer o gráfico de y igual a menos 2x. Tudo bem? Pessoal, e aí a gente tem que pensar nesse coeficiente. Eu falei para vocês que a função afim é y igual a x mais b, certo? Ax não tem b igual a 0. A que multiplica x, o a é 1, o b aqui é igual a 1. Então aqui fala, o coeficiente angular A é denominado coeficiente angular, certo? E o coeficiente linear é o B, que então a gente vai chamar ele de coeficiente linear, que é o valor de B aqui. Então lembre-se disso, o coeficiente angular é o que multiplica o x. Pode ser que ele seja negativo, olha aqui. O y é negativo, menos 2 vezes x. Pode ser que ele seja positivo. Aqui você não está vendo nada, mas tem 1, né? 1 vezes x, ok? E mesma coisa o coeficiente linear, ele pode ser positivo, como é mais 1, mas ele poderia estar negativo, poderia estar aqui menos 4, por exemplo, tá? A função afim é crescente em R, ou seja, nos números reais, quando o A é maior que 0 e decrescente em que no R, ou seja, nos números reais, quando o A é menor que 0. Júlio, o que significa ser crescente ou decrescente? Significa que quando eu vou aumentando o valor de x, o valor de y aumenta. Então, crescente é aumenta o x, aumenta o y. Olha aqui, crescente. Aumenta o valor de x, aumenta o valor de y. Então, o A aqui era positivo. Olha o segundo exemplo. O A é negativo. Aumenta o valor de x, o que acontece com o meu y? Ele vai diminuindo. É o contrário. Tá? Então, a função ser crescente significa que eu aumentei x, aumentei y. Função ser decrescente significa que eu aumentei o x,
o y, o seu respectivo valor de y vai abaixar aqui. E aqui eu mostrei para vocês. Y aqui, quando a função, quando a é maior que zero, eu cresço. X maior que x vai aumentando, y aumenta. Então, eu tenho a parte que o meu y é positivo e a parte que o meu y é negativo. Mesma coisa aqui. Ele é decrescente. Se ele é decrescente, então aqui o meu y está positivo à esquerda e aqui ele está negativo à direita. Então, a menor que zero significa que o meu x vai aumentando e o valor do meu y vai diminuindo aqui. Tá bom? Exercitando a aprendizagem, então vamos praticar um pouquinho o que a gente aprendeu de uma forma mais bem elaborada. Então, qual que é a função afim que representa o gráfico abaixo? Aí você pode falar assim, Júlio do céu, não tenho a menor ideia. Nossa, como é que eu faço? Vou te ajudar. Vamos pensar quais pontos a gente tem aqui. Eu tenho esse primeiro ponto aqui, esse ponto aqui, eu vou chamar de ponto A, e esse segundo ponto que eu tenho aqui também, eu vou chamar de ponto B. O meu ponto A, o que ele é? Ponto A, ele vale em x menos 2 e em y, 0. Muito bem, quem falou 0. Ponto B, pessoal, olha o ponto B. Pensa, quanto que ele vale? Olha o x. Júlio, já vi, o x vale 0. E o y? O y vale 4. Deixa eu contar um segredo aqui para vocês. Se eu sei que o A vale menos 2 em x e 0 em y, e o B vale 0 em x e no y, ele vale 4, como é que eu vou definir essa função? Eu vou substituir valores, certo? Então, eu sei que a minha função y é igual a x mais b. Nossa, Júlio, como é que eu faço? Vamos substituir esses valores ali? Então, por exemplo, quando o meu A vale, o x dele vale menos 2, então quer dizer que o meu y dá 0. Então, no lugar do y, eu vou colocar 0 igual a A. Não sei quanto que vale A, vou colocar A aqui. Quanto que vale o x? Menos 2. Vezes menos 2, coloquei no parênteses, certo? Mais B. Nossa, Júlio, você não resolveu nada. Ficou assim, ó, Júlio. A vezes menos 2, menos 2A igual a B. Bacana. Júlio, dá para resolver isso? Menos 2A igual a B? Não dá, pessoal. Eu tenho uma única equação com duas incógnitas, com duas variáveis. E aí? Não vou conseguir resolver essa questão? Vamos tentar achar outra equação. E é isso que eu vou fazer. Eu vou falar assim, ó. Y igual a x mais b. Vou usar o ponto B agora. O ponto B, o y vale 4, que é igual a vezes x. Quanto que vale o meu x? 0. Então, 0 vezes x. Ó, 0 vezes a, desculpa. Mais b. 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, quer dizer que 4 é igual a b. Já achei o valor de b. Se eu achei o valor de b, o que acontece? Eu consigo achar o valor de a dessa forma aqui, não é? Ó, menos 2a igual a b. O b vale quanto, pessoal? 4. Muito bom. Então, quer dizer que o meu a é igual ao quê? Pensou? Como é que eu faço? O menos 2 está desse lado. Eu vou passá-lo para depois da igualdade. Quanto que vai valer o meu A aqui? Será que vale 2? Será que não vale 2? Qual que é o processo inverso da multiplicação? A divisão. Então eu pego 4, divido por quanto? Por esse menos 2 aqui. Júlio, menos 2 ou mais 2? Vamos pensar. Se eu pegar o 4 e dividir por menos 2, dá quanto? Mais com menos, menos, né? 4 por 2, menos 2. E se eu substituísse na minha função y igual a, colocaria assim, ó, menos 2. Tá certo eu colocar menos 2? Por quê? Daria certo aqui? A minha função é crescente ou decrescente? Já não é crescente? O seu a pode ser negativo? Então, o que eu posso fazer? Ou o que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que conferir esse sinal. Mas vamos conferir aqui, ó. Y igual. O A seria, vamos supor que o A fosse menos 2.
Multiplicando o valor de x desse ponto, do ponto A aqui, que multiplica menos 2, certo? Mais o valor de B, que é 4. O y, nesse caso, tem que dar zero. Vamos conferir. Menos 2 vezes menos 2 deu mais 4. Nossa, mais 4 com mais 4 dá 8. Então tá errado. Então aqui, o que acontece? Mais 2. Então o meu A é 2 positivo. E aí sim, quando eu fizer a minha lei de formação, fica y igual a menos, a mais 2, que multiplica x, mais 4. Então essa aqui será a minha lei de formação dessa função. Vamos ao segundo caso. Construa o gráfico da função y igual a 2x mais 1. Vou falar que aqui, ó, isso aqui é o meu eixo y, e esse aqui, ó, eixo y está aqui, e o eixo x está aqui. Tá bom? 2x mais 1. Vou fazer 2 pontos. Primeira coisa, eu vou falar que o x é igual a 0. Para x igual a 0, qual que vai dar o valor do y? 2 vezes 0, 0 mais 1, o y deu 1. Agora eu vou fazer para x igual a 1. X igual a 1 dá 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Vou marcar esses pontos e vou ligar. Então, x primeiro, eu tenho o que vale o 0, com o y valendo 1. Aqui eu tenho o meu primeiro ponto, que eu vou chamá-lo de ponto A. O segundo ponto, x vale 1, que está aqui, ó, 1 aqui. E o y vale 3. O y valendo 3 tem 1, 2, 3, mais ou menos aqui em cima, ó. Beleza? E agora eu vou ligar o meu ponto B, que é isso aqui, com o ponto A. Então, esse aqui seria o gráfico da função. Eu passei, excedi o ponto B e puxei para antes do ponto A. A função é crescente. Aumento o x, aumento o y. Certo? Pessoal, então essa foi a nossa aula sobre gráfico da equação ou da função afim, tá? Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço e até a próxima.